Ancelotti confirmou que ele é o novo técnico da seleção brasileira. Depois de muita expectativa, o treinador italiano anunciou que vai comandar o Brasil até a Copa de 2026. Veja o que ele disse. La CBF ha sacado este comunicado y es oficial y desde el día 26 soy el entrenador de Brasil. El Real Madrid sacará el comunicado cuando él quiere sacar este comunicado. Yo soy muy feliz. A ver, si hoy no tenía la rueda de prensa era un día fantástico. Solo que en la rueda de prensa tengo que explicar cosas que no quiero explicar. ¿Por qué? Porque tengo la camiseta de Real Madrid hasta el día 25. Obviamente desde el día 26 voy a ser el entrenador de Brasil. Ficou bem claro que ele ficou incomodado, Mauro, pela coletiva de imprensa. Eu acho meio desnecessário isso e até um mau começo, né? Mas a CBF, de fato, acho que precisava o seu presidente, com uma certa urgência, anunciar o nome, não podia ficar esperando, e ele divulgou o nome. Aparentemente, isso não foi em comum acordo com o italiano, talvez ele esperasse que isso fosse feito mais adiante, até respeito ao Real Madrid, mas agora está feito, né? É um mau começo, eu diria que parece um mau começo, né? Mas, enfim, o Ancelotti deve saber muito bem onde ele está se metendo. Ele veio de bobo, teve tempo aberto para pensar, para se inteirar, saber o que está acontecendo por aqui, conversar com brasileiros que conhecem bem aqui a situação. Ele assinou o contrato, se ele assinou e tudo, ele vai cumprir. Agora teve só o trabalho aí de tentar não incomodar o Real Madrid, que ele não quer sair de lá brigado com os caras ou causando algum mal-estar, né? Mas estava na cara que isso aconteceu, porque até a escolha, ela, na minha visão, ela nunca foi, não que ele não seja um bom técnico, mas ela não foi técnica, ela foi motivada pela necessidade de apresentar um nome mais impactante possível, como é o caso do nome do italiano, para que isso minimizasse aí os problemas diversos, né? Ofusca um pouco. Não sei até que ponto ele ganha fôlego com isso, mas acho que a estratégia foi essa. Aliás, o que eu soube, inclusive, que o Reginaldo centralizou demais a decisão. Até dentro da CBF a informação ela não correu tão solta, ele segurou, decidiu e resolveu. Agora é ver como vai ser quando ele chegar, a apresentação dele, essa coisa toda. Ô Mauro, houve uma tentativa de aceleração do processo, na sua opinião, com uma tentativa do Edinaldo tentar se proteger? Porque eu acho que está muito visível que hoje o Edinaldo ele tem inimigos muito poderosos. Isso aí é visível. A gente sabe como é a CBF. E o Edinaldo tinha escudos muito fortes que ele não tem mais. Você acha que foi uma tentativa dele, tipo assim, minha última tentativa, minha última forma de tentar ficar? Porque do outro lado, tem gente muito forte, que a gente não pode falar aqui nomes, até porque a gente não pode provar, mas tem gente muito forte por trás para derrubar o Edinaldo, né, Mauro? Não sei se a contratação de um técnico resolve os problemas que enfrenta o presidente da CBF. Mas acho que ele tentou, dessa forma, diminuir um pouco essa pressão. O noticiário se volta para o Ancelotti. Agora, sinceramente, não sei se uma coisa inviabiliza a outra. Não sei, não tem como dizer, falar sobre isso, não tenho conhecimento. Eu acho que pode ser uma tentativa, pelo menos para a opinião pública, né? Pelo menos a opinião pública. Pô, vão tirar o cara que acabou de contratar o maior treinador da história do futebol brasileiro? Porque gente, se a gente for falar de nome, ele é o maior. O Ancelotti, ele, se bobear, ele pode ser até o maior da história. Não foi o mais genial, não foi o mais revolucionário, mas eu acho que de títulos, se a gente for pegar, o Ancelotti é o maior treinador da história. Eu não sei quantas Champions ele tem, mas são algumas. Tem títulos nas principais ligas de futebol do mundo. Bom, tem várias coisas aí interessantes, né? Primeiro, o Edinaldo antecipou o anúncio porque ele precisava, sem dúvida. O tempo da política é diferente do tempo, às vezes, do futebol, de um contrato. E o Edinaldo é um político e não falo de maneira pejorativa, porque ele disputa eleição, ele precisa ter voto, então ele faz política, né? Quem é político, quem disputa eleição tem que fazer política. E ele tem hoje
problemas, ameaças de que ele pode perder o cargo, tem adversários políticos, então ele precisou fazer política. E, falando de política, foi uma boa jogada dele. Não sei se o suficiente para mantê-lo, aí tem várias circunstâncias, mas foi uma boa jogada. Antecipou a contratação de um técnico e de um técnico muito grande, que é o Carlo Ancelotti. O Ancelotti, sem dúvida, ele é o maior técnico que assume a seleção. Não estou falando do pós, tem os técnicos campeões do mundo, mas quando eles assumiram, eles não eram campeões. Estou falando de, assim, o tamanho do currículo que ele tem no momento que ele chega na seleção. Ninguém que assumiu a seleção brasileira tinha o currículo que o Ancelotti tem, e talvez ninguém nunca tenha assumido uma seleção de futebol, qualquer uma que seja, com o currículo do Carlo Ancelotti. Não só a brasileira, qualquer uma. Porque normalmente esses técnicos não dirigem seleção. Dirige mais no final de carreira. O Ancelotti está mais para o final da carreira, mas eu não me lembro assim de um técnico que assumiu qualquer seleção do mundo na história que tenha o tamanho que o Ancelotti tem no momento que chega na seleção. Não no momento que sai, depois de conquista, no momento que chega. O Bosque talvez tenha uma... Mas não chega perto. Não chega. Foi no próprio Real Madrid, ganhou títulos, né? Mas o Ancelotti é maior, né? O Ancelotti 5 Champions Leagues, né? 2 com o Milan, 3 com o Real Madrid, campeão das 5 principais ligas nacionais do mundo, né? Itália, Espanha, Inglaterra, Alemanha e França. Então acho que ninguém com esse currículo um dia dirigiu uma seleção, qualquer uma que fosse. Então foi uma boa jogada política do Edinaldo. Se isso vai mantê-lo ou não é outra coisa, mas ele fez o que ele podia fazer. Politicamente ele agiu bem, de anunciar o Carlo Ancelotti. E não acho que isso vai atrapalhar o trabalho do Ancelotti, a não ser que ele queira, assim, sai o Edinaldo e falar, não, eu vou sair porque o presidente que me contratou saiu. Mas não acho que isso vai acontecer. Porque se ele vier e trabalhar, mesmo que o Edinaldo não seja mais o presidente, ele vai trabalhar tranquilo, ele é muito grande e a seleção brasileira é um time de futebol e ela é meio à parte da CBF. Eu não acho que a CBF interfira tanto no desempenho da seleção brasileira, a não ser quando precisa escolher um técnico, eles se atrapalham, igual esse período pós-Copa do Catar, fizeram um monte de atrapalhada ali na escolha dos treinadores, aí interfere. Mas se escolhe um cara e o cara funciona, o cara é muito grande, segue a vida. Como a seleção argentina, atual campeã, tem na AFA uma entidade que é mais caótica e mais bagunçada que a CBF. E a seleção tem a vida própria dela, se acertou, deu certo e foi campeã. Como até no período do Tite, que a seleção quase não perdia, o Tite teve uns 5 presidentes da CBF, enquanto ele esteve lá. Ele foi contratado pelo Marco Polo Del Nero, teve o Marcos Vicente, que foi um interino, teve o Coronel Nunes, teve o Rogério Caboclo e teve o Edinaldo. E não mudou nada no trabalho dele porque estava ganhando. Então, no caso do Ancelotti, pelo tamanho dele, se ele quiser, ele vai até a Copa tranquilo, sem nenhum problema. E aí o que vai acontecer na Copa também não tem nada a ver com a CBF. O Brasil pode ser campeão do mundo mesmo sem presidente, não muda nada. Acho que a seleção é uma coisa bem à parte, é um time de futebol formado por jogadores que na sua maioria jogam na Europa, não tem nada a ver com o CBF, com o futebol brasileiro. Inclusive acho que o Ancelotti fará uma seleção com os jogadores que ele já conhece, com os jogadores... acho que a seleção será mais europeia do que já é. E aí eu acho que Rodrigo tá dentro, não tem? Acho que isso aí é uma coisa... O Rodrigo jogou a temporada inteira, né? Ele não jogou o último jogo com o Barcelona. O Ancelotti falou que ele estava com algum problema, mas é um jogador que o Ancelotti confia, que já ganharam o título juntos, ele tá dentro. Casimiro tá dentro, obviamente, um jogador que trabalhou com ele, que tá bem agora no final de temporada. Não tenho a menor dúvida que o Casimiro vai estar nessa seleção, e de titular e talvez até de capitão. Um que eu acho que ele vai trazer de volta, se tiver bem fisicamente, é o Richarlison também. O Richarlison trabalhou com o Ancelotti no Everton e jogou muito bem com o Ancelotti no Everton e é um cara que jogou bem na seleção também. Se o Richarlison, que ele machucou muito nessa temporada, agora ele tá jogando no final. Se ele tiver clinicamente bem, ele vai voltar. Então o Ancelotti, não duvido que o Thiago Silva volte. É um jogador que trabalhou com ele no Paris Saint-Germain. A Copa é um mês. Se no mês da Copa o Thiago estiver bem, mesmo com mais de 40 anos... eu usaria tranquilamente. Ele usa o Luka Modric, né? Sim, então não tenho a menor dúvida que será uma seleção com os caras que ele conhece, claro, terá um ou outro que ele não conhece, que ele vai conhecer depois. Acho que ele não conhece praticamente ninguém aqui do futebol brasileiro. Então ele vai, a princípio, usar os caras que ele já conhece e vai tocar a seleção até a Copa, independente do presidente. Ele tem tamanho para fazer o trabalho dele, independente de... Se a CBF tiver sem presidente, ele que vai ser o meio que o dono da seleção e vai tocar o trabalho dele.
Ancelotti, confirmado como novo técnico da seleção brasileira. E agora é esperar para ver o que vem por aí. Comenta aqui o que você achou dessa escolha. Não esquece de curtir e se inscrever no canal. Valeu e até o próximo vídeo.